Bom dia. A partir de agora, vamos fechar os nossos olhos, sereno dos nossos corações, agradecendo esta manhã e esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, juntamente com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, para ouvir uma palavra, um alimento para a nossa alma, que possamos estar abertos nessa manhã para todo o aprendizado que será trazido através do Márcio na preleção que iniciará a seguir. Que possamos, ao sair, levar conosco o aconchego, o carinho e o amor que sentimos aqui neste momento para a nossa semana. Pedimos aos mestres de luz que iluminem o Márcio, que fará a preleção, para que ele possa conduzir da melhor maneira, amparado pelo plano espiritual desta casa. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje o tema que eu trouxe é do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do buscai e achareis. É um capítulo muito interessante, né? Porque a gente aprende muito, né, com o ensinamento do Cristo, que tudo depende muito também do nosso, né, buscar, né? Esse capítulo já foi falado algumas vezes e aqui foi interessante que eu fui fazer esse tema numa outra casa e foi escolhido por eles, e eles disseram para a gente fazer focado do item 6 ao 8. E aí a gente percebe, né, o quanto tem de sabedoria em cada trecho do Evangelho, né? Assim, aí você foca, né, mais assim detidamente nesses itens, e ele é realmente muito bonito, tem muitos ensinamentos, dá para extrair muita coisa dali, e até um pouco poético, né? Assim, eu vou dar uma lidinha aqui, aí vou fazendo os comentários, a gente vai passando. Então, essa parte que eu vou estar falando é a parte que ele é um subcapítulo, né, chamado lá Observai os pássaros do céu. Então, só por si só, né, quando a gente vê um pássaro no céu, aquela beleza, aquele encanto, né, traz aquela dádiva para a gente, né, a gente vê quanto tem de, vamos falar assim, de sabedoria, quanto tem, né, de divino ali, né, para um ser voar, né, assim, uma coisa linda, né? Então, aí ele fala o seguinte, né, observai os pássaros do céu. Aí vem o item 6. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também o vosso coração. Quer dizer, é já uma mensagem muito bonita, né? Que ele fala aqui, né? Não acumuleis tesouro na terra, né? Aí ele já vem mostrando para que a gente trabalhe mais o ser do que no ter, né? A gente vai explorar um pouquinho melhor aqui. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem onde tirardes os vestes para cobrir os vossos corpos. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Né? Outra mensagem belíssima, né? Quer dizer, vale muito mais, né, a nossa vida, muito mais, né, vamos falar assim, nosso corpo do que as nossas vestes. Aí vem a parte, né, que é essa parte muito bonita aqui, que é observar os pássaros do céu. Não celeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois vós mais do que eles? E qual dentre vós que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côncavo
na sua altura. Um côncavo era uma medida que vinha mais ou menos do cotovelo até aqui a ponta do dedo, né? Então era uma medida. Então a gente não pode, quer dizer, a gente não consegue, né, aumentar os nossos tamanhos e tal, quer dizer, o que ele quis dizer, né? Que a providência pode tudo, né? Criou tudo, trouxe leis que emanam, né? Irradiam para todo, né, o universo, e através delas que a gente tem que se expressar como espíritos, né? Então quando ele fala aqui, não acumuleis tesouro na terra, eu estou voltando lá no começo do capítulo, do item 6, né? O que ele está colocando? Ele está colocando assim: nós somos espíritos imortais, viemos com alguma bagagem espiritual para trazermos aqui, então quando chegamos aqui no berço já tínhamos algum conhecimento, já tínhamos alguma bagagem e vamos, né, ficar aqui até a nossa passagem. E o que nós vamos levar para o plano espiritual, né? Hoje a gente estava fazendo um estudo aqui, né? A gente estava falando um pouco hoje da questão da mediunidade, né? E o que nós levaremos para o plano maior, né? O que a gente traz, vamos falar assim, aqui, como entendimento? É buscar mais a gente trabalhar o ser, né? O ser do que o ter. À medida em que eu trabalho o ser, eu vou buscar trabalhar em cima do meu cotidiano, através do meu trabalho, através do meu estudo, através de todas as atividades, né? E aqui eu trago, né, a questão, uma questão importante, né, que do Livro dos Espíritos fala o seguinte, né, que toda atividade, né, tudo aquilo que a gente faz, vamos falar assim, trazer para as nossas palavras aqui, útil é trabalho. Então, tudo aquilo que a gente se empenha em fazer é trabalho, né? Então, estou lendo um livro, nós aqui estamos trabalhando o que? O lado espiritual, né? E é justamente esse ponto que Jesus traz, no sentido de que é mais importante a gente edificar e acumular os aspectos que são valores nossos, né? Então, a gente trabalhar valores, a gente trabalhar virtudes e trabalhar, vamos falar assim, se nós pudermos, né, com bastante altruísmo, né, atendendo a todas as pessoas que estão à nossa volta. Porque na medida em que a gente faz isso, a gente está trabalhando com dois elementos importantes que o Cristo trouxe, né? Bem-aventurados os humildes, né, que darão o reino dos céus, né? Vamos falar assim, a gente adentra um reino de luz, um reino de amor, um reino de paz, né, que seria esse reino dos céus, que é um reino que está na nossa própria consciência, né? O céu aí é um céu consciencial, né? Então, ou seja, na medida em que a gente vai evoluindo, nossa consciência vai se alargando, a gente vai deixando de se pensar somente na gente, ou seja, que é a outra mensagem que ele colocou aqui, né? Que a gente vai se desprendendo desse egoísmo, do orgulho, que são as chagas da humanidade, né? Como o Kardec trouxe para a gente, né? Quais são as chagas da humanidade? Sem dúvida nenhuma são quase todo o mal que existe está ali o orgulho, né? Eu sou melhor que o outro, então o outro não merece, eu mereço mais que o outro, e o egoísmo que é meu, tem que ser meu, tem que, né, ter mais, acumular mais, e aqui ele está dando esse recado. E não é um recado para a gente ficar inerte, passivo, é um recado do tipo, não, assim, não, Jesus, obviamente, todo momento ele falava, né, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, a cada um segundo as suas obras, né? Ele sempre foi aquele que trouxe para que a gente fizesse, e aqui ele falava, né? Aquele que fizer para aqueles pequeninos farão como se estivesse fazendo diretamente para mim, né? Aí eles perguntavam, né? Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Por quê? Porque Jesus falava, olha, não adianta você ficar falando Senhor, Senhor e não agir, né, de uma maneira abnegada, não agir de uma maneira altruísta, se você for somente um acumulador, né, um egoísta. Então aqui quando ele fala, não acumuleis tesouros na terra, é nesse sentido. Não há nenhum problema quem tem tesouros, não é nenhum problema contra o dinheiro, nada disso, né? Porque assim, a gente precisa do sangue correndo aqui nas veias para que a gente possa existir, né? A mesma coisa, o dinheiro tem que existir no plano, né? As pessoas que têm mais recurso compram alguma coisa, pagam impostos e isso alimenta, né? Vamos falar assim, vai para o hospital, vai para aquele, né? Os governos que têm mais dinheiro no mundo, depende da contribuição, né,
depende da contribuição, né, de nós, né, que pagamos impostos e tudo mais. Isso é no mundo inteiro. Né? Até é uma brincadeirinha, mas os americanos falam, existem duas verdades no mundo, uma que você vai pagar imposto, outra que você vai morrer. É fato. Então, o que acontece? Mas é importante o governante, o empresário, nós, enquanto pessoas físicas, termos a consciência de que isso deve ser empregado também não só para alguma previdência que você tem que ter, como é uma providência divina, né? Que o pássaro sempre vai ter o alimento lá, desde que o homem não degrade, né? Sempre vai ter uma floresta com alimento, vai ter lá uma plantinha para ele, vai ter vai ter a busca do alimento, ele sempre vai suprir, né? E até vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas assim, é necessário que nós tenhamos essa perspectiva, né? De que é muito mais importante enriquecer o ser do que o ter. O ser vai trazer, né, os valores, e aí a gente vai linkar isso obviamente com a moral cristã, né? O que seria importante a gente desenvolver? Sem dúvida nenhuma, né? A gente, humildade. Então Jesus fez o gesto do lava-pés, né? Ele se humilhou, né? No sentido, a humildade, não houve assim, ele mostrou uma grandeza através de um ato, onde ele lavou os pés dos apóstolos. Lavar os pés lá era naquela realidade, por conta de toda uma cultura de lá. Hoje a gente pode, de repente, né, dar a mão para alguém atravessar a rua, parar no trânsito para que o outro atravesse. Esses são os gestos dessa nossa realidade, dessa nossa sociedade, que vai progredindo, né? Porque a lei do progresso exige também a lei do trabalho. É por isso que eu falei que toda atividade, né, tudo aquilo que a gente empenha no bem e que seja útil, ela é trabalho. Né? Ler um livro, fazer um alimento em casa, não é só o trabalho, é sair, vai para uma fábrica ou para um escritório, não, é tudo, né? Aqui a gente está fazendo alguma coisa que a gente está trabalhando, né? Obviamente o ser, né? E estamos deixando de lado um pouco do ter, porque a gente poderia estar, né? Vou estar lá na internet vendendo alguma coisa, vou estar pensando no meu trabalho, vou estar respondendo um e-mail. Não, a gente está aqui para poder angariar algum conteúdo que vai edificando o espírito imortal, que é aquilo que vai levar. E aí tem um pedaço aqui, ele fala, né? Porquanto onde o vosso tesouro, aí também o vosso coração estará, né? Então, o que quer dizer? Qual é o verdadeiro tesouro para nós, né? Seria isso, por exemplo, nós aqui que somos, né, espíritas, cristãos, basicamente seria angariar as virtudes morais que o Cristo ensinou, né? Então Kardec pergunta, né, qual é o exemplo para a humanidade? Qual é o ser mais perfeito? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Veio de Jesus, né? Então a gente se espelha no Cristo no sentido de que, não do que ele tinha, porque ele tinha tudo ao mesmo tempo e não tinha nada, né? Termos materiais, mas ele era o que todo mundo gostaria de ter como espelho, né? Então ele era, né, a generosidade, a amorosidade, a humildade, né, que ele se fez presente ali para dar um exemplo para os apóstolos, né? Onde eles tinham preocupação ali, né? Quem vai lavar o pé, quem lavar, será que é menos? Não, ele vai e ele dá o exemplo, né? Ele vai para o martírio para poder mostrar o perdão para nós, ou seja, mostrar tanto a nossa ignorância, né? Como fala nós, espíritos que estávamos lá encarnados lá naquele momento, que não conseguiu ver a luz, o bem, não ver o amor, que era aquilo que vinha para irradiar para todo o nosso, né? Para todo o nosso mundo aqui, né? A terra inteira. São bilhões de seguidores de Jesus, não é à toa, porque a mensagem é uma mensagem que a gente quer para nós. Porque na medida em que o cara for realmente cristão, você sabe que o cara não vai te atacar, ele vai cuidar bem de um filho seu, não vai maltratar uma pessoa querida da sua família, uma filha, um filho, uma mãe, um pai. Se ele for para um hospital, o médico vai ser realmente generoso ali no sentido de não só cuidar da matéria, mas vai também pensar que ele tem uma pessoa que tem que ter todo o cuidado. Então, quando ele fala aqui da gente acumular esse tesouro, né, que seria os valores, né, a gente tem que pensar que isso, se for realmente feito, o mundo se transforma em um mundo maravilhoso, né, para todos nós, né, seria o objeto de desejo realmente para todos nós, né, porque nós teríamos pessoas com valores, né, onde a misericórdia, né, bem-aventurados os misericórdios que obterão misericórdia.
Por quê? Porque você precisa de misericórdia. Quando a gente nasce bebê, embora exista a lei, né, a lei do trabalho, o bebê ainda não consegue trabalhar. Então ele precisa da mamãe para alimentar, para dar comidinha, o pai para ajudar, né, do que ele puder. Obviamente, num primeiro momento é mais o contato com a mãe, depende, né, da própria mãe para que ele venha, né, vamos falar assim, para o mundo, né? E o pai amparando, ajudando, quer dizer, ou seja, no sentido realmente, né, de dar todo o suporte, né, para que num determinado momento, onde esse ser estiver já com uma educação, já com uma certa autonomia, ele vai fazer o caminho dele. E ele também vai fazer isso provavelmente quando o pai envelhecer, a mãe envelhecer, ou quando ele tiver lá os filhinhos, ou se ele não tiver filho, não tem problema, ele vai ajudar a educar um sobrinho, ele vai ajudar. Ou seja, o tempo inteiro, essa lei do trabalho está ali entre nós, né? E ela é importante. E também essa lei de gentileza, de misericórdia, né? Desses valores mais nobres. Aí ele coloca aqui também o seguinte, né? Não é a vida mais do que o alimento, ou seja, é claro que nós precisamos do alimento, e é por isso que Deus, né, é soberanamente justo e bom, ele provê tudo o que a gente precisa. Porque aqui no final do capítulo ele fala o seguinte, né? Ele tem uma fala aqui que ele fala o seguinte: Deus nos deu né, vamos falar assim, o raciocínio, né? Então, obviamente, os animais eles vêm, né, com um instinto, então eles ainda não estão na mesma categoria nossa aqui de espíritos, eles são princípios inteligentes que, na linha do tempo, provavelmente se tornarão espíritos também. A gente não sabe exatamente como, mas vai acontecer isso na linha do tempo, porque é do átomo e não arcanjo, né? E aí o que acontece? Quando a gente observa, né, observar os pássaros do céu, e aí é legal isso, a gente vê, por exemplo, né, quando a gente vê um casal cuidando dos filhotinhos, né? Então, por exemplo, né, eles constroem um ninho, né? Então eles trabalham, eles buscam o alimento deles de cada dia, todo dia eles cantam, eles despertam, eles demonstram até uma gratidão por cada raiar do sol. Aí eles vão, né, à busca do alimento, trazem para o filhotinho, a mãe tem um período lá que ela vai estar chocando aquele ovo. A gente pode pegar um pássaro, por exemplo, como o João de Barros, que tem uma certa já inteligência, ele vai fazer a casinha dele virada para o lugar correto, né, para que no vento, o inverno não prejudique o filhotinho. Então tem uma sabedoria, e o tempo inteiro no trabalho. Além de trabalho, permeia toda a natureza, né? Uma plantinha, quando a gente tem em casa, está o tempo inteiro, né, absorvendo o sol, absorvendo a luz, propagando, né, fazendo a fotossíntese, propagando um oxigênio mais saudável para que a gente possa se alimentar desse oxigênio, né? E tudo Deus proveu sem que a gente fizesse, né, vamos falar assim, nenhum esforço em relação a isso, né? Aí o que acontece? Aí nós estamos na nossa jornada, né? Vamos falar assim, a gente já passou dessa fase da infância, estudamos lá na adolescência, vamos pensar assim na nossa vida cotidiana de hoje. Obviamente que os nossos antepassados isso ocorria muito mais precocemente, mas, né, agora vamos pensar aqui. Aí a gente vai para a nossa vida jovem, adulto, ele vai aprender, ele vai estudar, ele vai desenvolver o papel dele o tempo inteiro no trabalho. Ele pode focar, ou nós mesmos podemos focar somente no ter, ou também no ser. E esse é um grande desafio existencial nosso. E talvez tenha um equilíbrio em alguns momentos importante, né? Você ter o suficiente, não ser um fardo para a sociedade, e ao mesmo tempo, e se você tiver um pouco mais, se você poder ofertar alguma coisa para a sociedade também, e aí você ir através de toda a ação tua, todo o trabalho seu, você fazendo o teu melhor, né? Fazendo com que você, dando o seu recado, por que eu vim para o universo, né? Então nós estamos aqui, né? Vamos falar assim, eu estou aqui nesse papel de falar, mas muitos de vocês aí estão pensando, vibrando, muitos de vocês vieram para cá fazendo as preces para a família, ou seja, cada um procurando fazer o seu melhor nos seus papéis, né? E durante o dia a dia, né? A equipe lá do Reiki, né? Reequilibrando a energia do pessoal, enfim, cada um de nós procurando expressar aquilo que Deus nos deu, que é o potencial humano, que é maravilhoso, através das próprias leis, né, que regem o universo, no sentido
do ser e se expressar para isso, né? O espírito se expressar através da matéria, que é nesse mundo que nós estamos aqui. Então, né, a gente tem o espírito, tem o perispírito que envolve a matéria, simplificando um pouco esses campos, e temos um corpo denso, um corpo somático. Através do corpo somático é que nós vamos poder agir, fazer, e aí nós somos os co-criadores, né? A gente pode pegar, né, uma madeira, né, trabalhá-la e construir uma mesa, trabalhar alguma outra coisa e, né, produzir, sei lá, uma janela, uma porta, uma casa e assim edificar. E isso tudo com uma utilidade para que todos, né, possam usufruir, né? Que todos nós, por exemplo, a gente está num lugar aqui que as pessoas trabalharam para que esse prédio tivesse construído, ou seja, foi um trabalho, né? Foi alguma coisa que foi concretizada. Então foi extraído da natureza, né, elementos, né, que já existiam, né? E a gente aqui pelo raciocínio, pela nossa sabedoria, pelo nosso conhecimento, a gente conseguiu edificar aqui. E assim também a gente também precisa ter a mesma visão na edificação do espírito imortal, né? Com consonância, obviamente, com as leis do Criador e como, obviamente, Jesus como modelo, né, e guia para que a gente possa seguir um caminho seguro, um caminho que vai transformar a nós, ao próximo, né, através dos nossos bons trabalhos, dos nossos exemplos. Então Jesus falava assim, né, brilhe a vossa luz, né, para que para que sirva, né, de exemplo para os homens, né, para que os homens vejam, né, para a honra do Pai, né? Então era mais ou menos isso que se falava lá no Evangelho, ou seja, eu fazendo o meu melhor, brilhando a minha luz, e ele ali ensina o seguinte: todos nós temos a luz, então basta, né, a gente trabalhar em cima disso, basta a gente exercer, né? E aí a gente até fala, né, como a nossa vida é mais ou menos como a parafina da vela, né? O que significa isso? A vela, ela se desgasta, né, para que ela possa iluminar. Assim também a nossa vida, que é a nossa existência aqui, a gente também vai fazer isso para iluminar alguma coisa, né? E a única vantagem aí, no caso, é a gente fazer isso de uma maneira que vai engrandecendo e vai fortalecendo o nosso espírito imortal. Sempre isso, né? Ou seja, a gente faz a nossa existência para que no momento que a gente for para algum plano, a gente leve tudo uma bagagem, leve tudo uma sabedoria, que a gente esteja mais equilibrado, mais fortalecido do que quando a gente chegou, né? Que essa existência sirva para que a gente possa realmente melhorar, para que a gente possa angariar esses ensinamentos que o Cristo colocou, edificando, né, no nosso espírito essas questões, né, da humildade, ser mais abnegado, mais altruísta, menos egoísta, e combater esses males da humanidade, né, que é o orgulho. O orgulho através da humildade, né? Quanto mais humildade eu tenho, eu deixo mais distante o orgulho. E sendo altruísta, sendo abnegado, eu vou combater o egoísmo. Então tem um remédio, né? Kardec trouxe, olha, qual é o remédio para a gente combater os males, né, da sociedade, os males da humanidade, os males nossos, né? Esses são, o orgulho e o egoísmo estão em mim, e esse eu tenho que combater. Como é que eu combato o meu orgulho? Sendo mais humilde, trabalhando na humildade. Como é que eu combato o meu egoísmo? Sendo mais altruísta, sendo mais abnegado, né? O altruísmo é a gente, né, fazer para o todo, né? O egoísmo seria eu fazer só para mim, né? Seria simplificando bastante. E aí ele vem lá dando mais mensagens muito belíssimas, ó. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Aqui já é um pouco mais na parte de baixo do item 6. Então, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, hoje a gente está vivenciando, aqui é uma mensagem belíssima de Jesus para que a gente pense, raciocinemos e a gente pense o seguinte: se a gente tem, hoje em dia, é um dos males da humanidade, a gente está falando que é a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é um medo exacerbado. Um pouco de ansiedade é bom, tá? Mas assim, vamos lá, estamos falando de uma ansiedade maior, né? Aquela que já começa a virar meio patológico, ou seja, meio doentio. Então,
se eu estou com uma ansiedade muito exacerbada, o que é? É um medo de alguma coisa que não aconteceu, que no futuro poderá vir a acontecer. Ocorre que 95% dos pensamentos que a gente tem na mente não ocorre, não se materializa. Então a gente fica pensando o tempo inteiro, tipo assim, vou ter uma reunião com o meu chefe, a reunião vai ser complicada, tal. De repente a reunião é cancelada, é postergada, de repente o chefe está bacana naquele dia, não acontece nada daquilo que a gente ficou pensando. Isso é um exemplozinho bem básico. E aí, assim na vida da gente. Então a gente às vezes está, e a gente sofreu a noite inteira, o dia inteiro, ficou com ansiedade, e aquilo traz, quando a gente tem o medo, né, tem aquela questão que gera uma carga muito pesada de vários, vamos falar assim, hormônios dentro do nosso corpo que são produzidos, e isso traz, né, até o cortisol que é gerado e tal, isso bombardeia o nosso organismo de uma maneira negativa, né, de uma maneira ruim, né, porque toda vez que a gente tinha medo, quando a gente estava lá nas cavernas, lá no passado, obviamente gerava uma adrenalina, e essa adrenalina era para a gente poder correr, para a gente poder ter força e energia para poder, e hoje a gente já não precisa tanto disso, né? Obviamente, né? Não temos aqui um leão que vai chegar e tal, mas aí a gente começou a ter esse medo do futuro, né? A gente começou, e aí, o que combate o medo? Qual é a parte que a gente tem que aqui raciocinar? É a fé. Fé em Deus, fé em Jesus, fé nos espíritos superiores, fé no nosso mentor, fé no nosso anjo da guarda, e eles vão estar nos apoiando, eles não vão deixar nenhuma ovelha se perder, então não somos nós que vamos nos perder. Temos que fazer a nossa parte, óbvio, temos que correr atrás, óbvio, temos que, diante da lei do trabalho, é que nós vamos, né, ter um progresso moral, intelectual, né? A gente precisa estar ativo. A esperança, nossa, não pode ser aquela esperança ociosa, não, temos que ter uma esperança ativa também. Mas aí a gente vê que como a gente pode trabalhar isso, ou seja, Jesus está falando aqui assim, buscar primeiro o reino dos céus e a justiça, ou seja, primeiro busca os seus valores, primeiro busca o seu ser, aí depois tudo mais será acrescentado, você vai ter o teu trabalho, você vai estar ativo, mas tudo vai acontecer da maneira com que tem que acontecer, e as portas vão se abrindo, as coisas vão se amenizando, e quando a gente está conectado com as leis de Deus, a gente percebe que em alguns momentos, aquilo, às vezes a gente tinha uma visão assim de alguma coisa, não, aquilo era muito importante, já não é tão importante, né? Aquela historinha que a gente sempre conta, né? Um quer, né, uma Ferrari zero, né, de milhões, aí o outro queria ter um carro novo, o outro queria ter um carro usado, o outro queria ter uma motinha, o outro queria ter uma bicicleta, o outro queria sair da cadeira de roda. Então depende muito da perspectiva, né? Então a gente lembra, né? A gente sempre comenta assim, né? Jerônimo Mendonça, né? Que era um espírita brilhante, saía por aí, ele não conseguia sair da maca. Ele dava as palestras deitado e falando da fé, falando de Jesus, falando do bem. E aí o pessoal, cara, o que você mais queria na vida? Eu queria dar uma viradinha assim, porque eu não consigo virar. E ele falando de Deus, falando do plano maior, como Deus é generoso, como é belo o mundo, né? E a gente às vezes com uma dorzinha já, né? Estamos ali se entregando, como a vida é difícil, como é complicado e tal. E às vezes a gente depende muito dessa perspectiva, né? Então, aí ele falava, né? Então, se a gente estiver conectado realmente com as leis de Deus, estivermos conectados, né, com a sua justiça, de fato, né? Aí a gente vai ter essa tranquilidade de que tudo mais será acrescentado. Aí ele fala, assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã. Ou seja, não tenham tanta ansiedade, não tenhamos, né, tanta preocupação com o futuro, que o futuro caberá ao futuro. Se eu pego o meu dia de hoje e jogo os problemas de hoje, né, que é aquela história, né, as dificuldades existenciais do dia a dia nosso, e eu pego também o de amanhã, fica muito pesado. Se eu cuidar do de hoje, eu falo assim, gente, hoje eu vou cuidar de hoje. Então agora nós estamos aqui no momento do Evangelho, não estou preocupado lá com o boleto, com, né, os problemas que a gente tem, mas só que vai ter o tempo para a gente cuidar daquilo, a gente vai ter a condição de cuidar daquilo, né? E a gente vai fazer com que aquilo também se resolva naquele momento, né? E assim a gente vai tocando. Aí tem uma parte aqui que é o item 7, também tem uma mensagem assim muito bacana, que ele fala o seguinte, né?
A gente não, em nenhum momento aqui, quando a gente fala, olhar os pássaros dos céus, né? E depois aqui também tem uma outra parte, né? Que eu até recomendo, né? Que todos leiam aqui com calma, reflitam e tal. Tem uma parte lá que ele fala, né? Que compara, né, o lírio do campo, e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão belo como ele, né? E ele não ficava pensando, por quê? Porque tanto o vegetal quanto o animal, ele está cuidando do ser e não do ter, então ele não acumula, ele não guarda, né? A natureza dá muitos belos exemplos, né? A lei de Deus está em toda a natureza. Então, quando a gente olha, né, uma floresta, a gente observa o oceano, né, a gente vê um ecossistema, onde for, a gente vê que tem uma beleza muito grande e existe todo um equilíbrio ali, né? Então, realmente, eles não ficam acumulando, eles cuidam do dia a dia, né? É mais ou menos isso. Porém, obviamente, a gente tem a sabedoria, tem a inteligência que a gente pode tentar tirar esse exemplo da natureza e trazer para que a gente possa, lembrando que nós também fazemos parte da natureza, que a gente também tem essa sabedoria nesse aspecto, não ficar criando na nossa mente, né, problemas do futuro, sendo que a gente tem que cuidar, né, vamos falar assim, do hoje, né? Essa é a grande mensagem. Aí ele fala o seguinte: Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhes a inteligência para fabricá-los. Ou seja, a gente veio realmente sem isso, mas aí eu contei um pouco dessa história, né? Existe a lei de amor, de caridade, de justiça, onde o pai cuida, né, do filhinho, onde a mãe cuida do filhinho, e assim ele se prepara, e aí chega um determinado momento que ele vai fazer a jornada dele, né? Assim é a vida humana, né? Assim é a vida. Aqueles que não podem, o que existe? Existe a lei de sociedade. Aí a gente tem lá, né, um abrigo para acolher essas, vamos supor, um órfão, né, vamos pensar assim, vai para um abrigo, existe a possibilidade de uma adoção, enfim, ou seja, todos, né, aqui, esse nosso contexto, estará, né, de alguma maneira sendo amparado de uma maneira ou de outra, né? Aí tem mais um caminho aqui que eu acho interessante a gente colocar, que é assim, né? Um cuidado que a gente tem, e até por isso que eu falei lá da Ferrari, falei do cara que estava na cadeira de roda, que a gente vê extremos, né? Realmente é um extremo, né? Um querendo, né, meramente se movimentar, e um querendo uma coisa super sofisticada e tal. O que acontece? Um cuidado que a espiritualidade fala aqui é a questão do supérfluo, né? Se todos nós, por exemplo, tomarmos esse cuidado, a humanidade como um todo se organiza como um ecossistema e não vai faltar o básico para ninguém. Aí a gente vai lá na pirâmide de Maslow, né? Quer dizer, ou seja, as necessidades fisiológicas, as necessidades básicas de segurança, todos terão. Aí a partir daí, que são as necessidades outras, né? Que seria, vamos falar chama assim, vai de realizações e tal, aí caberá a cada um. Mas isso, aí Kardec traz o seguinte, o item 8. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá, né? Ou seja, tudo aquilo que pode prover, né? Aí ele fala, quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um império. Então, ou seja, o que ele quer dizer? Na hora que a gente tiver uma visão mais fraternal, e isso vai acontecer agora? Não, nós estamos num plano de provas e expiações, onde ainda impera o mal. Mas o espírito vai evoluindo, vai crescendo, né? Vai se tornando um ser mais evoluído. A gente vai trabalhando mais o ser do que o ter. E lá na frente, quando a humanidade, né, vamos falar assim, ou a maior parte dela, estiver já num estágio evolutivo mais consciencial, não vai faltar para ninguém, o básico. Não é que todo mundo vai ter igual, né? Se a gente fizesse uma divisão de recursos aqui, em pouco tempo, obviamente, esses recursos não estariam diferentes, porque um iria investir uma coisa, outro iria gastar, um iria consumir, porque entende que é importante isso para ele, e não teria problema nenhum. Daqui a pouco as coisas já estariam diferentes, não estariam mais igualitárias, iguais. Então isso é de cada um tem, né, as suas habilidades, os seus dons, isso é a trajetória humana. O que a gente está falando aqui é um pouquinho diferente, é o básico, né? Ou seja, é aquilo que daria o mínimo necessário
né, para que ninguém ficasse numa situação difícil, a não ser se fosse uma pessoa desequilibrada que não quer ter o mínimo, né, e aí ela obviamente não aceitaria, mas aí tudo isso estaria num equilíbrio, onde a fraternidade, sobretudo, estaria mais, vamos falar assim, vista, mais observada, né, que é você ter fazer o bem que você gostaria, né, para um irmão, né, para alguém, como você gostaria de receber. Essa é a regra, né? Jesus ainda falou, né, que se resume numa frase, né, toda a lei dos profetas, quando, né, a gente faz ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse para nós. Uma regra tão básica, né? Do tipo, você quer receber respeito, vamos respeitar. Você quer receber gentileza, vamos ser gentios. Vamos fazer gentileza, né? Vamos ser gentios com os próximos. A gente quer, por exemplo, ser amado, então vamos amar. A gente quer ser vamos falar assim, ter generosidade, vamos ser generosos. E assim vai em todas as virtudes, né, que Jesus foi ensinando, né? Vamos ser misericordiosos para receber misericórdia, vamos ser justos e aí a gente vai obter a justiça. E assim a gente vai desenvolver uma sociedade mais equilibrada, né? Vamos dizer assim, uma sociedade que tem mais alma, mais amor, mais carinho, né? Tem mais a essência daquilo que, né, Jesus e os bons espíritos que vieram por esse mundo, que deram todo um exemplo para nós, né? Então, aqui no nosso meio a gente fala muito, né, de Chico Xavier, né, que a gente estava comentando hoje no estudo, né? Pô, era garfado, tinha que lamber lá as feridas lá, e devolveu amor, devolveu sabedoria para a gente, né? Construindo, né, inspirando instituições, ajudando materialmente, ajudando mentalmente, sendo e ao mesmo tempo doando tudo aquilo que ele ganhou para que as instituições tivessem, né, os recursos e tudo mais, inspirando tantas pessoas para fazer o bem. Então esse era um caminho que ele mostrou para a gente. Bezerra de Menezes, né, tinha 2 consultórios, né, um para os pobres, né, se tornou médico dos pobres. E aí a gente pode falar, né, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, os apóstolos, né, de Cristo, né, todos aqueles que tinham, né, vamos falar assim, uma conexão com uma coisa maior, com o bem, com a iluminação da tua consciência, né? Então essa seria a mensagem, né? Aí eu trouxe aqui só uma prece para a gente finalizar, que na verdade é uma mensagem, né, do Emmanuel, do Chico. Falava assim: sigamos, seria, né, a gente seguir o Cristo, seguir o caminho do bem, né, vamos falar assim, o caminho do amor, que é mais ou menos o seguinte: há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor, todavia a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus, entretanto a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre, contudo a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Senhor. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, que é do Cristo, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Então eu vou convidar a todos aí, né, a nós fecharmos os olhos, já com um profundo sentimento de gratidão a Deus, que provê todas as nossas necessidades, que nos deu o dom da vida, nos trouxe com raciocínio, para que possamos nos expressar aqui nessa terra, nos deu o Espírito imortal,
a Jesus, esse mestre de tanta sabedoria, de tanto amor, governador espiritual da terra, que cuida de todos os espíritos aqui, que cuida e tem um projeto para cada um de nós, conectado com as leis de Deus, do trabalho e do progresso, aos espíritos que protegem esse trabalho aqui na casa, o Evangelho, a equipe protetora dessa casa, que nos une, nos orienta, nos instrui, procurando que cada um desperte para o bem, para a sua consciência maior. Com esse sentimento de gratidão, vamos pedindo a misericórdia, o amor do Cristo, a sua irradiação de luz, de paz e de amor, que vem dos planos mais sutis, mais elevados, que chegue a todas as pessoas que frequentam essa casa, aqueles que hoje não puderam estar aqui, todos os trabalhadores dessa casa e também aqueles que não puderam estar aqui, para todos que estão no plano físico e no plano espiritual, que recebam essas irradiações de amor, de paz, de luz, de sabedoria, para as pessoas que ouvirem essa palestra nos seus lares, que chegue todo o bem, toda a paz, todo o amor, e que possamos sair na reflexão do Evangelho do Cristo mais fortalecidos e amparados para a nossa jornada, e que tenhamos uma boa semana, que tenhamos paz e luz onde nós estivermos. Graças a Deus, graças a Jesus.